Abra a tua Bíblia comigo. Primeiro livro de Samuel, capítulo é o 25. Eu quero meditar com vocês um pouquinho. Obrigado, meu amigo Robson, pelo convite, a honra de estar aqui com vocês essa noite. Estamos ali na igreja de Poá, até o dia que Deus assim nos permitir, cuidando de pessoas, amando a Deus e servindo a comunidade com alegria. Glória a Jesus. Está feliz com Jesus? Está muito feliz com Jesus. Glória a Deus. Eu falei 25, né? 1 Samuel 27. Glória a Deus. Que alegria, irmão, poder dividir com vocês esse tempo da palavra do Senhor. Eu creio que nesses próximos minutos Deus vai continuar falando ao nosso coração. Nem precisava mais de pregação, né? Robson já entregou tudo aqui. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Aleluia. Abriu a Bíblia aí? 1 Samuel 27. Esse texto começa dizendo assim: Davi, contudo, pensou: algum dia serei morto por Saul. É melhor fugir para a terra dos filisteus. Saul desistirá de procurar-me por todo Israel, e escaparei dele. Assim, Davi e 600 homens que estavam com ele foram até Ax, filho de Maoque, rei de Gate. Espírito Santo, fale ao nosso coração. Tua palavra seja como uma flecha, como uma lança, e atinja, Senhor, o alvo. Espírito Santo, somos seus filhos. Queremos seguir teu propósito e teu plano, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Se puder, fique com a Bíblia aberta. Já já a gente vai pular para o capítulo 29. Esse é um texto muito especial da palavra de Deus. Esse texto começa a narrar a vida de Davi. Aquele garoto que aos 16 anos cuidava de algumas ovelhas, que recebeu uma palavra de Deus, que recebeu uma unção de Deus. Davi é aquele garoto que Deus olhou para ele, e olha que especial, gente. Esse é alguém segundo o meu coração. Esse garoto, ele é parecido, o coração dele é idêntico ao meu. Cuidava de ovelhas, recebe uma palavra, recebe uma unção. Mas chega um momento da vida de Davi que ele começa a ser muito perseguido. Por quem? Por Saul. Saul era o atual rei de Israel. E esse Saul vai começar a perseguir Davi, essa perseguição se dá por quase 10 anos. Chega um minuto da vida de Davi, ou um tempo da vida dele, que ele vai ter uma conclusão. Talvez é melhor eu fugir, porque fugindo, eu ficarei livre de algumas coisas. Eu queria extrair com vocês esse primeiro pensamento do texto bíblico. E queria começar a analisar com vocês. Quantas não são as vezes que as coisas começam a acontecer e o primeiro sentimento que vem no nosso coração é: foge. Porque fugindo, você vai encontrar uma resposta. Foge, porque fugindo vai ser melhor. Foge, porque fugindo, você vai encontrar algumas liberdades. Eu vim começar a ministrar teu coração e dizer algo para a tua vida. A fuga pode até parecer boa num primeiro momento. Só que toda fuga, ela rouba do nosso coração o propósito de Deus. Toda fuga rouba de nós algo muito maior que Deus está desejando para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa história. Eu vim começar a liberar uma palavra para a vida de homens aqui hoje, dizendo: Deus não te fez para fugir, Deus não te fez para se esconder. Não sei se tem alguém que acredita nisso aqui. Deus não te fez para correr, Deus não te fez para fugir, Deus não te fez para se esconder. Ei, Deus te fez para viver o que Ele prometeu, viver o que Ele falou, viver o que Ele sonhou. Então deixa eu liberar a primeira palavra aqui. Deus não te fez para fugir. Você pode olhar para quem está perto de você e dizer para ele assim: a fuga não pode ser uma opção. Amém ou não amém?
Pastor, olhando para esse verso, quais os tipos de fugas que nós encontramos? Primeira delas, você vai ver que tem uma situação inserida. E qual é a situação? Saul está perseguindo Davi. A situação é a perseguição. E quantas não são as vezes, queridos, na nossa vida, em que situações nos fazem fugir? Em que situações nos fazem abandonar algumas coisas? Quantas não são as vezes que situações começam a acontecer, então a gente olha para essas situações, até vai deixando elas de lado. Só que todas as vezes que a gente vai deixando essas situações de lado, ela não está se resolvendo. Ela só está crescendo. Sabe o que eu vim ainda acrescentar ao teu coração? Talvez não seja momento de fugir. Seja momento de ir até a situação e resolver o que está acontecendo. Por quê? Porque enquanto você não resolve o que está acontecendo, aquilo só está ampliando. Aquilo só está crescendo, aquilo só está virando uma bola de neve, aquilo só está virando um monte de coisa, e pode ser que isso daqui a pouco possa querer destruir sua vida. Então, meu irmão, o primeiro conselho que eu te dou é, a fuga não é uma solução. Ao invés de fugir, vai até o coisa, vai até o lugar, vai até a situação, resolva o que tem para resolver, não fuja do lugar, não fuja da situação, vai lá e resolve. Isso pode ser algo na empresa, isso pode ser algo com amigos, isso pode ser algo em qualquer lugar. Fugir não é a opção, vai lá e resolva. O segundo tipo de fuga que a gente vê nesse mesmo texto é a fuga de pessoas. Porque Davi poderia em algum momento ter ido até Saul e dito: Saul, senta aqui, vamos botar os pratos à clara, vamos resolver, Saul. Só que ele não fez, ele preferiu fugir. Quando ele poderia ter ido até Saul, ter sentado com ele e ter dito: vem cá, vamos resolver. Fuga de pessoas. Posso acrescentar no teu coração? Tem hora, meu irmão, que o melhor a fazer é pedir perdão. Tem hora que o melhor a fazer é olhar para a pessoa que talvez te ofendeu ou você ofendeu e pedir desculpa. Porque às vezes a gente acha que fugindo de pessoas, nós vamos resolver. E não vai. O que eu oro agora é que o Espírito Santo comece a mostrar no nosso coração pessoas que talvez a gente precisa retornar até elas e dizer assim: meu irmão, me perdoa. Meu irmão, me dá um abraço aqui. Por quê, irmão? Porque tem muita coisa que Deus quer fazer na nossa vida que está barrada no reino espiritual, às vezes por falta de perdão, às vezes por falta de olhar no olho do irmão, às vezes por falta de abraçar um irmão. O que eu vim te dizer é, Deus está querendo nos levar a lugares muito maiores, Deus está querendo nos levar a lugares muito melhores, só que Deus está dizendo, algumas coisas lá atrás precisam ser corrigidas, como por exemplo, situações, como por exemplo, perdão, algumas coisas Deus está dizendo, precisa ser alinhada lá, para que o reino continue, para que a manifestação continue, para que o poder do Espírito continue a se manifestar. Aí Deus está dizendo, ei, tem muita gente querendo avançar e deixando pendências para trás, e Deus está dizendo, não é assim que o reino funciona. Volta lá, resolve o que tem para resolver e vai avante, viver o que o céu está te chamando, o que Deus está manifestando e o que Deus está te dizendo. Fugir não é uma opção. Terceiro, fuga de um chamado. Qual era a palavra de Deus para Davi? Tu vais ser rei de Israel. O que Davi faz? Ele larga tudo e vai para o outro lado. Eu queria que nesse exato momento você resgatasse na tua memória o que Deus já ministrou para você. Quais são as palavras de Deus para a sua vida? O que Deus já profetizou para você, dizendo, olha, você vai ser isso, você vai fazer aquilo, você vai ser um músico, você vai ser um pregador, você vai ser um... O que Deus já ministrou ao teu coração? E quantas não são as vezes, querido, que a gente sabe o que Deus quer, que a gente sabe o que Deus espera, e a gente está indo contrário ao que Deus está falando. Deus está nos mandando ir para lá e a gente está indo para o outro lado. Nós estamos virando as costas, nós estamos igual Jonas. Deus disse, vai para um lado e está indo para o outro. Eu vim despertar teu coração para te lembrar, ei, o que Deus prometeu, o que Deus disse, ainda está de pé. Para de fugir do chamado que Deus tem para você. Para de fugir do chamado que Deus tem para a tua história.
Para de fugir do chamado de Deus. Você pode olhar para alguém e dizer assim: as promessas ainda estão de pé. O que Deus falou, Ele é fiel para cumprir. O que Deus te prometeu, Ele ainda está dizendo: ei, o que eu falei, ainda quero realizar. Então, meu irmão, eu vim dizer uma palavra hoje para nós, e a palavra talvez seja: está na hora de fazer uma meia volta e dizer: Senhor, eu quero viver o teu chamado, Senhor, eu quero viver a tua palavra, Senhor, eu quero viver a tua promessa, Senhor, eu quero entrar no teu caminho, Senhor, eu quero viver o que o Senhor tem para a minha vida, eu quero viver o que o Senhor tem para a minha casa. Fuga de situações, fuga de pessoas, fuga de chamados. Sabe, irmãos, e são infinitas, se nós formos pensar nas possibilidades. Fuga de lugares. Porque ele estava em Israel e ele vai para a terra dos filisteus, diga-se de passagem, inimigo número 1 da nação de Israel eram os filisteus. Fuga de lugares. Sabe por quê, Gideão? Porque tem gente pensando assim: não, eu estou neste lugar e aqui não vai acontecer. Então eu vou para o outro lugar, porque lá vai acontecer. Então eu vou para o outro lugar, porque lá vai acontecer. E sabe o que Deus está dizendo? Nunca teve a ver com lugar. Tem a ver com quem prometeu e não com lugar. Não tem a ver só com a geografia, tem a ver com quem falou sobre a geografia. Não tem a ver só com o ambiente, tem a ver com quem prometeu. E às vezes a gente está iludido, achando que os lugares vão nos dar as promessas. E Deus está dizendo: não tem a ver com lugar. Para de achar que em um lugar, no outro. E a gente vai pulando de lugar em lugar em lugar. E vai chegando e dizendo: cadê a promessa? E Deus vai dizendo: não. Não tem a ver com lugar, tem a ver comigo. É eu quem prometi. Então, ao invés de olhar para o lugar, olhe para quem prometeu. Aleluia! Ao invés de olhar para a circunstância, olha para quem disse. Aleluia! Querido, lembra de Adão? Estava no Éden. O que era o Éden? O paraíso. O que aconteceu com Adão? Caiu. Lembra de Jesus? Está no deserto. Que é o deserto? Lugar de escassez. Tem nada. O que aconteceu com Jesus? Venceu. Um tinha um paraíso e caiu. O outro tinha um deserto e venceu. Por quê? Porque não é lugar. É sobre ele. É sobre ele. É sobre ele, cara. Enquanto a gente estiver olhando para o lugar, irmão, nós vamos continuar fugindo de um lugar para o outro, nós vamos continuar fugindo de um lugar para o outro, e nada vai acontecer, e a vida vai continuar a mesma, e a história vai continuar a mesma. Mas na hora que a gente parar de olhar para o lugar e começar, Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, porque é de lá que vem o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então eu começo a entender, é muito mais do que uma geografia, é o Deus da geografia, é muito mais, aleluia. Aí a gente para de ficar migrando de lugar para lugar e começa a entender, é sobre ele. Então eu vim declarar uma palavra sobre sua vida. A fuga tem que sair do seu dicionário e nós precisamos entender, é sobre Jesus. Posso te dar mais um exemplo? Nação de Israel. Irmão, eles atravessaram 40 anos de deserto dizendo assim: nós vamos chegar em Canaã. Canaã é a terra da promessa. Sim ou não? Quando eles chegarem em Canaã, você vai ler o livro de Juízes, Canaã. 6 anos escravo, 40 anos escravo, mais 30 anos escravo. Ué, escravo na terra da promessa? Por quê? Porque em vez de olhar para o Deus da promessa, eles olharam para a terra da promessa. E o objetivo de Deus não era olhar para a terra, era olhar para o Deus da promessa. E todas as vezes que nós esquecermos o Deus da promessa, mesmo a gente estando no lugar da promessa, nós seremos escravos da promessa. E Deus está dizendo: não, eu não te fiz para ser escravo, eu te fiz para ser livre. Eu não te fiz para ser condenado, eu te fiz para ser livre. E o que Deus está dizendo hoje é: ei, não tem a ver só com uma geografia, tem a ver com Deus da geografia. Você pode estar na terra da promessa e sendo feito escravo da promessa porque está olhando para ela. E Deus está dizendo: olha para mim, filho. Amém ou não amém?
Vamos acrescentar um pouco mais então? Nesse primeiro momento, a ideia é: a fuga não pode ser uma opção. Continue no lugar que Deus te plantou. Continue no lugar que Deus te semeou. Continue vivendo o que Deus te disse. E te garanto, você vai ser muito mais feliz. A vida vai ser muito melhor. Agora, pastor, o que acontece com quem foge? E eu sinto o Espírito Santo falando no meu espírito. Tem gente que entrou aqui hoje pedindo uma resposta para Deus. E a resposta de Deus para a tua vida é: para de fugir. A resposta de Deus para a tua história é: para de fugir. A resposta de Deus para você é: para de fugir. E você sabe o que Deus está falando. Aleluia, 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 aleluia. O que acontece, irmão, com quem se submete à fuga? Capítulo 29 de Samuel. Olha comigo esse texto, cara. Olha comigo esse texto. Aleluia. 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 Os filisteus reuniram todas as tropas em Afeque. E Israel acampou junto à fonte de Jezreel. Israel lutando contra os filisteus. Enquanto os governantes filisteus avançavam com seus grupos de 100, de 1000, Davi e seus homens iam na retaguarda. Agora eu te pergunto, em que exército Davi está lutando, irmão? De Israel ou dos filisteus? Dos filis? Mas por que ele está lutando no exército? Olha isso. Por que ele está lutando no exército dos filisteus, se o povo escolhido e o povo chamado é Israel? E a promessa dele é para governar Israel. Mas agora ele está lutando no exército dos... Os filisteus são o inimigo número 1 de Israel. Olha que isso, a fuga colocou Davi aliado aos inimigos. Olha que prejudicial que é isso. A fuga nos coloca aliado ao inimigo, lutando a guerra com o inimigo e lutando contra a promessa de Deus. Você entende isso? A fuga colocou Davi aliado com os filisteus, lutando com os filisteus, na terra dos filisteus, contra a nação de Israel. Por isso que eu vim te dizer que a fuga não pode ser uma opção. Ela tem que ser rejeitada. Porque todas as vezes que nós nos submetermos à fuga, sem perceber, nós vamos estar indo para o terreno do inimigo, lutando do lado do inimigo, contra a promessa de Deus. Então eu vim entregar uma palavra de Deus para a tua vida hoje. Para o bem da tua história. Não fuja mais. Não sei se você pode levantar suas mãos em sinal de rendição e dizer: Deus, eu quero viver a tua palavra. Eu quero viver a tua promessa. Eu quero viver o teu chamado. Eu quero viver o que o Senhor tem para a minha história. Deus, eu quero parar de fugir. Deus, eu quero parar de me esconder. Deus, eu quero parar de correr. Deus, eu quero me submeter à tua santa vontade. Aleluia. Aí, meu irmão, se você continuar lendo, o texto vai dizer que o rei dos filisteus olhou para Davi e disse assim: ei, quem é aquele cara lá no fundo? Aí alguém diz: é Davi. Aí o rei dos filisteus olhou e disse: não, ele não pode ir para a guerra com a gente. Porque alguém estranho reconheceu que ele tinha uma promessa, e o lugar da promessa dele não era lutando no território do inimigo, era lutando no território da nação escolhida. Irmão, tem hora que Deus vai usar alguém até lá de fora, para dizer assim: ei, o que você está fazendo aqui? Aqui não é teu lugar, cara, aqui não é para você. O teu lugar é do... não sei se tem alguém que entende isso aqui, e é Deus dizendo ao nosso espírito assim: ei, a fuga pode ter te levado para um lugar errado, só que tem um porém, eu tenho meus escolhidos, e Ele vai apontar o dedo e dizer: aqui não é teu lugar, volta para onde Deus te chamou, volta para onde Deus selecionou, volta para o lugar que Deus te disse. Amém? Aleluia. Escuta, querido, eu sinto uma graça de Deus aqui, eu sinto uma presença poderosa de Deus aqui. E aí Gidão, está lá Davi, e o rei dos filisteus fala com ele, e Davi agora vai precisar voltar.
Mas você sabe qual era a consciência que Davi tinha? Saul está me perseguindo. O rei me colocou para fora. Quanta coisa eu estou perdendo. Quanta coisa eu perdi. Ele volta talvez com um sentimento de frustração. Eu perdi, cara. Eu estava lutando no exército. Eu estava governando junto com aquelas pessoas. Eu perdi aquilo. Posso te dizer uma coisa? Algumas perdas na vida não são perdas, são ganhos. Algumas perdas na vida não é Deus querendo o nosso mal, é Deus querendo nos alinhar para aquilo que Ele prometeu para a nossa história. Algumas perdas na nossa vida, irmão, eu vou profetizar isso aqui. Algumas perdas não são perdas, é Deus dizendo assim, está na hora de voltar. Lembra na tua adolescência, na tua juventude, quando eu lhe fiz uma promessa. Essas perdas não é para a tua morte, é para tu voltar para onde eu te chamei, é para tu voltar para o lugar que eu te desejei, é para tu voltar para a história que eu tive para a tua vida. Algumas tragédias e perdas não é derrota, é Deus nos alinhando com a promessa dEle. Permita-lhe contar uma história minha. Aos 13 anos de idade, Deus me disse: você vai falar do meu amor. Tá bom, Jesus. Aos 20 anos de idade, fiz um concurso. Fui para a polícia militar. E se você me perguntar, pastor, você era feliz? Era. Era realizado. Amava o que fazia. Gostava do que fazia. Me dedicava ao que fazia. Mas em 2014, um acidente bateu a porta. Para mim, irmão, aquela era a pior tragédia da vida. Para mim, aquele era o pior cenário da vida. Para mim, aquele era o pior quadro da vida. E se você me perguntar de 2015, irmão, a minha oração o tempo inteiro para Deus é: Deus, por que isso? Casado, pai de filhos, trabalhador, por que isso, Deus? Só que eu tinha me esquecido da promessa. Eu tinha me esquecido do que Ele falou. Aquele parecia ser o pior cenário, aquele parecia ser o pior momento, aquela parecia ser a pior coisa a acontecer na vida. Mas de repente, sem perceber, eu estava tão longe de onde Ele queria que eu estivesse. Mas com tudo aquilo que aconteceu, sabe o que aconteceu com a vida, irmão? Aos poucos, as coisas foram voltando para onde Ele queria que sempre tivesse. Aos poucos as coisas foram voltando para onde Ele queria que sempre tivesse. O que eu vim te dizer hoje é: algumas perdas não são perdas, são sinal de restituição da promessa que Deus tem para a nossa vida. Algumas tragédias não são tragédias, é Deus dizendo assim: ei, é porque você fugiu da onde eu te disse para não fugir, e eu quero te trazer de volta. Lembra de Jonas? Jonas, você tem que ir para um lugar, Jonas foi para outro. De repente Deus faz um baita de um movimento para dizer assim: ei, eu sempre te quis desse lado, Jonas. Então eu vim liberar uma palavra para a tua vida e dizer assim: ei, para Davi parecia até que ele estava perdendo, mas na verdade ele não estava perdendo nada, ele estava era ganhando. Irmão, eu vim te dizer algo aqui hoje: Deus lhe fez um chamado, uma promessa. Não fuja dessa promessa, e qualquer coisa que esteja acontecendo é Deus te levando, alinhando o propósito, o chamado que você deve andar diante dEle. Aleluia! Vamos partir para o final. Davi vem, está com o rei dos filisteus. O rei dos filisteus fala: volta para a tua cidade. Quando Davi volta para a cidade, é a cidade de Ziclag. Irmão, quando ele saiu, que ele fugiu, a cidade ficou deserta. Só as mulheres e crianças. Os amalequitas entraram, destruíram a cidade, colocaram fogo em tudo, levaram tudo. Quando Davi chega neste lugar, estava tudo desolado, estava tudo deserto, estava tudo destruído. Os homens que estão com Davi, os 600, pegam pedra e vão querer apedrejar Davi. Mas olha como a história muda agora. Porque até aqui ele está fugindo. Mas quando ele chega nesse ponto, a Bíblia diz: e Davi fortaleceu-se no Senhor.
E Davi começou a adorar o Senhor. No outro cenário, o que ele fez? Fugiu. Mas agora, irmão, ele está tão ligado nas coisas que Deus está fazendo, que quando surge esse cenário, ele começa a adorar a Deus. E quando Davi começa a adorar a Deus, aqueles que estão com pedra na mão, aleluia, começam a soltar as suas pedras. Aqueles que estão prestes a apedrejar Davi, começam a soltar as suas pedras. Por quê? Porque a adoração nos coloca em posição de liberdade. A adoração nos coloca na rota da promessa. A adoração nos coloca de volta no lugar. Então eu vim te liberar uma palavra hoje, não fuja, e ainda que algumas tragédias tenham acontecido, algumas coisas tenham acontecido, é Deus te colocando de volta no lugar. E eu vim dizer algo, irmão, quando Deus coloca de novo no lugar, tudo que havia sido levado será restaurado, será restituído, será colocado de volta no lugar. Eu vou profetizar hoje, tudo que havia sido levado será restaurado. Pastor, me mostre isso na Bíblia. Abre aí, irmão, 1 Samuel 30:18. Se tu não der um glória agora, aleluia, aleluia. 1 Samuel 30:18, olha esse texto comigo. Aleluia. Olha esse texto. Olha aqui na tela. E Davi fez o que, irmão? Tudo tinham, incluindo suas. Então deixa eu te dizer uma coisa, aleluia, o amalequita pode ter levado algumas coisas, o amalequita pode ter tirado algumas coisas, Ziclag pode ter ficado até destruída, só que Deus vai te dizer hoje, ei, o meu propósito é te colocar de novo no propósito, e no propósito, tudo que foi tirado vai ser restituído, tudo que foi roubado vai ser resgatado, tudo que foi tirado vai ser restituído. Você crê nisso? Você crê nisso? Você pode ficar de pé para a gente orar agora, aleluia, 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 aleluia. Você pode levantar suas mãos, começar a orar agora, falar com o Espírito Santo de verdade. Talvez em alguns pontos da vida você tenha tentado fugir. Talvez em alguns aspectos da vida nós temos fugido daquilo que Deus tem tanto planejado para nós. Talvez em algum momento nós temos sido como Jonas. Deus está sinalizando um lado, a gente está indo para o outro. Deus está mostrando um lado, a gente está indo para o outro. Aleluia. Mas eu queria agora que você tivesse liberdade com o Espírito Santo, sabe, meu irmão? Você é um escolhido de Deus, você é um chamado de Deus, você é um príncipe de Deus, você é um querido de Deus. Eu queria que você tivesse liberdade com o Espírito Santo agora, sabe? Ora para Ele, fala com Ele. Talvez você tenha um chamado de ser pastor, talvez você tenha um chamado de pregador, e até hoje você correu, fugiu por algumas decepções, por algumas frustrações. Aleluia. Eu queria que você sentisse o Espírito Santo neste lugar, te colocando de volta no lugar do propósito. Eu sinto Deus pegando pessoas que tinham abandonado tantas coisas. Eu vejo Deus falando com pessoas aqui hoje, irmão, pessoas que... Pessoas que disseram, Deus, eu não quero mais, Deus, eu estou largando tudo, Deus, eu estou pendurando tudo aqui, a chuteira, eu estou largando tudo, Deus. Pessoas dizendo para Deus, Deus, eu estou tão cansado, Senhor, eu... Mas eu sinto o Espírito Santo nessa noite, renovando forças nessa casa, renovando o ânimo nessa casa, renovando o vigor nessa casa. Deus está dizendo que Ele não esqueceu, a promessa ainda está de pé, o que Ele falou ainda está de pé, o que Ele disse vai se cumprir. Por um minuto, irmão, a gente pode ter se esquecido, a gente pode ter se deixado distrair. Mas Deus está pegando pela mão hoje dizendo, eu quero te levar de volta ao lugar da promessa, eu quero te levar de volta ao lugar do chamado, eu quero te levar de volta ao lugar de onde você nunca deveria ter saído. Ah, bom Espírito Santo, quantos homens, Pai, neste lugar com chamado, Senhor, tão imponente do céu. Quantos homens neste lugar, Senhor, com uma vocação celestial, Pai. Mas sabe, Espírito Santo,
Na trajetória da vida, na jornada da vida, tantas coisas acontecem. Tantas surpresas acontecem. Tantas decepções acontecem. Tantas frustrações acontecem. Sabe, Espírito Santo, pessoas que outra hora, Deus, talvez eram tão zelosas, apaixonadas, Senhor, pela causa. Mas foram as decepções, Pai, que colocaram para longe. Mas sabe, Deus, renova neste lugar hoje, Pai. Renova chamado, renova a vocação, renova o propósito. Coloca de novo, Pai, no lugar de onde nunca deveria ter saído. Deus, nós não somos muito diferentes do Adão, Pai. Que o Senhor deixou ele numa posição e quando o Senhor voltou ele já não estava mais naquele lugar. Deus, nós não somos muito diferentes de Davi, Pai. Deus, nós não somos muito diferentes de Pedro, Pai. Mas Deus, eu queria te pedir que houvesse uma renovação do céu agora, Espírito Santo. Que houvesse um tratar do céu agora, Espírito Santo. Que houvesse um renovo do céu agora, Espírito Santo. Um alinhamento de propósito, de visão, Senhor, com o que o Senhor sempre tem dito, Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Talvez você entrou aqui, meu irmão, e você está dizendo, pastor, Deus falou comigo. Eu quero voltar para perto de Jesus, eu quero voltar para o chamado de Jesus. Eu quero voltar a viver as promessas de Deus para a minha vida. Talvez você entrou aqui e está dizendo, eu lembrei daquela promessa que Deus me fez. Então eu queria te chamar, meu irmão. Você que deseja realmente viver o que Deus disse, que deseja viver o chamado de Deus para a sua vida, o chamado de Deus para a sua casa. Eu queria que você saísse do seu lugar e juntos nós vamos orar aqui na frente, juntos nós vamos orar aqui na frente, sabe? Juntos nós vamos clamar a Jesus para que a gente possa viver essa intensidade com o Espírito Santo, sabe? Para que a gente possa viver essa paixão da fé, esse amor da fé, um lugar que nós nunca deveríamos ter saído. Sabe, sai do seu lugar e vem aqui à frente, vamos juntos orar a Deus, sabe? Encoste sua cabeça nesse altar aqui, agora vamos se render a Jesus. Assim como eu, talvez um dia você fugiu do propósito, fugiu do que Deus disse, fugiu do que Deus falou. Mas eu vim te dizer, o que Deus falou ainda está de pé, o que Deus falou ainda está de pé, aleluia. E meu irmão, chora, você que está aqui, chora. Eu me lembro que em 2014, quando Deus começou a restaurar, irmão, 2015 para mim foi um ano de choro, em que de verdade eu conheci essa graça, esse favor de Deus, essa bondade de Deus. E essa graça está aqui hoje se movendo entre nós, esse chamado está aqui hoje se movendo entre nós. Sabe, Espírito Santo, nós somos homem, Pai, mas nós também temos alma, nós também temos emoções, Pai. Nós somos homem, Pai, mas nós também temos sentimentos, Pai. E sabe, Espírito Santo, às vezes, Pai, a dor bate na alma, Espírito Santo. Às vezes a aflição bate no coração, Espírito Santo. Mas que hoje seja uma noite de renovação, Espírito Santo. Você que não orava em línguas, começa a orar em línguas aí, meu irmão. Seja batizado com o Espírito Santo agora. Seja batizado com o dom da graça de Jesus Cristo. Seja batizado com a unção de Jesus agora.